Virando o jogo. Oferecimento Banrisul Digital. Tudo no seu tempo. Já notou que o dia é pequeno para tudo que você quer fazer? Você quer tempo para fazer tudo ou até para fazer nada. O que você faz com o seu tempo é só da sua conta. Mas dar mais tempo para fazer o que mais gosta, isso sim é da nossa conta. Com o Banrisul Digital, a sua empresa autoriza operações, faz cobranças, pagamentos, transferências, investimentos e até deposita cheques. Tudo rápido e seguro. Banrisul Digital, tudo no seu tempo. Boa noite, pessoal. Tá no ar o Virando o Jogo. Desculpa que eu tava estudando um pouco aqui, né? O Renato mandou nesse final de semana, então cheguei no Virando o Jogo estudando um pouquinho de futebol, para trazer para vocês todos os detalhes aqui na RDC TV, nos canais 24 e 524 da NET e no mundo no nosso Facebook, facebook.com/RDC TV Digital. No YouTube também a live do programa, no site as informações e tudo mais para você acompanhar. No Instagram os nossos bastidores e no Twitter a instantaneidade das informações. Nessa segunda-feira, para repercutir a derrota do Grêmio na final da Taça Evaldo Poeta e o título do Caxias, que está na grande decisão do Campeonato Gaúcho. E claro, para começar a projetar o jogo importantíssimo do Internacional, quarta-feira, contra o Tolima, no estádio Beira-Rio. Para isso, recebemos nessa segunda-feira aqui no Virando o Jogo os colegas Jairo Cuba e Rogério Belchi para falarmos muito sobre a dupla Grenal e também sobre futebol. Primeiramente, senhores, boa noite, obrigado por estarem conosco aqui. É uma honra recebê-los aqui nesse horário noturno do Virando o Jogo, haja vista que estamos completando a terceira semana do programa neste novo horário. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, Diogo Rossi, Jairo Cuba, grande prazer em revê-lo aqui, fazia tempo não vi o amigo aqui, uma satisfação, estamos sempre às ordens, Diogo Rossi. Pois maravilha, é uma honra, Belchi. Eu ia brincar com o Belchi, eu ia dizer, eu vou deixar os jovens há mais tempo começar, né? Grande Rogério Belchi, uma satisfação. Faz sentido. Um ícone aí da Crônica Esportiva Gaúcha. E a você, Diogo, pelo convite também. E, claro, ao telespectador da RDC, é sempre um prazer participar. O prazer é nosso receber vocês aqui nessa segunda-feira, um pouco diferente, né? Nós estamos em meio ao carnaval, né? Não é tão histórico assim, né? Nós não termos jogos no domingo de carnaval. Pelo que eu me lembro, terceiro ano seguido que nós não temos jogos no domingo de carnaval. Antes até tínhamos, né, do Campeonato Gaúcho, jogos no domingo de carnaval. Mas a decisão acabou sendo no sábado e o Grêmio acabou perdendo para o Caxias. Surpreendente para vocês, Jairo estava lá em Caxias comigo, Rogério, da maneira como pôde acompanhar também a decisão? Pois é, Diogo. Surpreendente sim, na minha opinião. Apesar do Grêmio estar oscilando muito nesse início de temporada, já não tinha feito uma boa partida contra a equipe do Aimoré. Até voltando um pouquinho antes, eu diria assim, o Grêmio não fez uma boa partida contra o São José, apesar da vitória na Arena por 2-1. Depois teve uma goleada tranquila sobre o Esportivo, né, o 5-0, foi a grande atuação do Grêmio até aqui. Na sequência, uma atuação nada boa contra o meu Aimoré lá em São Leopoldo, a derrota por 2-1, né, o Grêmio praticamente não jogou. Depois a vitória no Grenal, um jogo onde o primeiro tempo foi predominante, depois no segundo mesmo, com um jogador a mais, o Inter teve uma situação de ter o maior predomínio das ações, apesar do gol do Grêmio no final. E aí, no sábado, olha, o Grêmio foi totalmente dominado pelo Caxias, eu diria assim, muito. O Grêmio teve aquela chance do Diego Souza ainda na primeira etapa. 15 do primeiro tempo. Exatamente, num passe bonito do Alisson por cima da defesa, onde o Diego Souza faz uma conclusão terrível, né, cara a cara ali com o goleiro do Caxias, com o Pitol. E depois, no segundo tempo, meio que no abafa, tentou alguma coisa, mas o Caxias foi amplamente dominante na partida e mereceu sim o título. Surpreendeu o Diogo Rossi, porque sempre é surpresa quando o time interior vence da capital, né? Pela diferença que há de orçamento, de investimentos e tal. O Grêmio era favorito, não confirmou e vai ocasionar uma mudança de planejamento, né? Porque com certeza com o título do primeiro turno haveria um alívio para os jogadores no retorno, então, poder dedicar-se mais à Libertadores. Agora, surpreendeu a atuação do Grêmio, muito negativa, muito aquém do esperado. Não surpreendeu, no entanto, o Renato nas coletivas, ou na coletiva após, quando mais uma vez ele lembrou muito um grande personagem da história política, Leonardo Moura Brizola, e independente do que for perguntado, aí ele responde o que ele quiser, né? Foi mal educado contigo, após uma pergunta
grande importância, né, de fundamento, ele respondeu, não te convenceu, perguntou se estavas convencido, tu dissesse que não, e ele mandou tu estudar. Né? Então o Renato, mais uma vez, se caracterizou-se pela incoerência. Ele não consegue falar de futebol, nas coletivas, não responde o que lhe é perguntado e acaba soltando as patas, como dizia antigamente. Né? À luz dos números não é tão surpreendente, né, Bel? Que você falava na nossa jornada sábado que dos últimos 4 jogos o Grêmio perdeu os 4 para o Caxias, é isso, né? Dos últimos 5 perdeu 4. Ah, dos últimos 5 perdeu 4. O ano passado o Grêmio venceu, né? Em Caxias por 3-0. Mas mesmo assim, uma sequência, assim como o Juventude era a touca do Inter nos anos 90, dá para dizer que o Caxias é a touca do Grêmio. O Luiz Carlos Reck falou na Rádio Grenal na ocasião, não é o Grêmio que é a touca do Caxias, ou vice-versa. O Caxias é a touca do Renato, na verdade. Sim, porque o Renato está há 4 anos aqui, Pois né? é. Na verdade, há um desses jogos aqui, um 5-3 para o Caxias na Arena, que era o time transição. Mas mesmo assim, em 4 jogos... E foi o maior número de gols que o Grêmio tomou na Arena, né? Nesses anos de Arena. Exatamente. Mas o Renato te consagrou, né? Porque se fosse o técnico do América de Turuçu, né? Mas foi o Renato Portaluppi. Né? O Renato, ele me parece um pouco perdido. Não sei para vocês assim também se ele parece. A gente pode até rodar as imagens aí do resultado de vitória do Caxias, 1-0, gol do Diogo Oliveira no segundo tempo, mas o Renato me parece um tanto quanto perdido, né? Ele não sabe exatamente o que fazer naquele meio campo, escala 3 volantes porque admite que não tem um meia, né? Só que ele pediu o Thiago Neves e o Thiago Neves não está pronto, o Grêmio já jogou 8 jogos no ano e ele não está pronto ainda nem para jogar 30 minutos, porque ele jogou e não conseguiu jogar. Exatamente. E, claro, tem o fato de que ele não tem a defesa titular, vários fatores e tudo mais. Aí tá o lance que o Jairo citou, o passe por cima, e o Diego Souza também mérito o Pitol, ele baixa a perna e salva. Não, fechou muito bem o ângulo. Fechou muito bem o ângulo, né? Ali, claro que tem todo o mérito do goleiro, e o Pitol é um grande goleiro, né? Eu lembro lá do meu Aimoré, quantas vezes ele carregou o Aimoré nas costas. 14º gauchão do Pitol. Sétimo título. O Diego Souza, cara a cara ali com o Pitol, não poderia ter perdido esse ponto. E ele é uma liderança, o Pitol também, né? Deixou saudades no Brasil e está com 37 anos, isso? Exatamente. Né? 37. Mas é um grande jogador, né? Mas eu acho que foi uma das poucas vezes que ele fez, na verdade, ele quase não sujou o uniforme, né? No segundo tempo, acho que tem uma cobrança de falta do Alisson em curva. Essa aí, exatamente. E que ele faz a defesa também. É difícil essa... Sim, porque a bola vai fechando e todos os jogadores vão, né, fechando em cima dele. Por outro lado, se não para a afirmação, Vanderlei fez 3 ótimas defesas. Então, eu até havia uma desconfiança sobre ele. Pelo menos nesse jogo ele mostrou que tem qualidades que pode fazer com que o torcedor fique satisfeito. Nesse lance aí, só o pênalti, né, que a arbitragem não deu. Pois é, da cabine, o Diogo, eu estava narrando a partida e eu não tive a sensação de pênalti, mas depois naquele ângulo da TV de baixo ali tem rodando ali tem uma bela imagem do repórter atrás do gol, dizendo que foi pênalti, né? Foi na minha cara ali, muito claro, né? Pro repórter que está atrás do gol, o Jairo sabe bem. Sim, já tem essa visão, né? Essa vantagem. Né? E aí, realmente, né? A câmera de baixo mostra o pênalti, sem dúvida nenhuma. O detalhe é que tinha VAR, né? Então o Leandro Voaden poderia ter revisto, ou o próprio VAR chamado ele. Ali um erro claro do Igor Júnior Benevenuto, né? O árbitro de Minas Gerais, que pergunta pro Leandro Voaden o que ele viu e concorda com ele, né, do que ele viu. Essa sempre lembrando é espetacular. que é o VAR que chama o árbitro e não o contrário. Isso. Agora, esse jogo aí, esse pênalti não marcado, eu concordo que foi pênalti também, é para queimar a emergente, né? Fosse um Daniel Bin estivesse apitando, por exemplo, assim, não se queimaria. O pênalti demoraria muito tempo para apitar no novo Grenal, como foi no caso do Gaciba, aquela vez. Mas como ele anda no Voaden, tem estofo e tal. O Voaden já está indo para o final de carreira também, né, Abel? E a expectativa dele era muito grande, né? A expectativa de todos, tem um grande árbitro na decisão. Hoje eu ouvi todas as emissoras, né? A Grenal, a Gaúcha, a Guaíba e a Band, né? E o detalhe é o seguinte, né? As emissoras FM. Sim. E me chamou a atenção que o pênalti, ele passa. Passa batido. Ele passa. Mas pela atuação do Grêmio. Exatamente. Pela grande atuação do Caxias, mas pela não atuação do Grêmio. Exatamente. Não o erro do Leandro Voaden foi levado como, né, determinante. Né? Foi mais poderia modificar o resultado. Poderia, sem dúvida, né? Mas o C não existe. Que, por exemplo, essa bola não dominada pelo Diego Souza e a maneira ridícula como ele se atira, poderia ter sido determinante, por exemplo, para o resultado. Exatamente. Né? Mas outros lances, o Everton muito abaixo. Nossa, demais. Muito abaixo. Tudo bem que ele pisa na bola no primeiro tempo e sente o calcanhar, mas realmente muito abaixo. Eu não sei, assim, o Grêmio está uma semana da estreia da Libertadores da América contra o América de Cali e não me parece ter um time
coeso e pronto para O que essa é decisão. preocupante. Também não passa pelo pênalti o título do Caxias. Não, venceu o Grêmio na primeira partida, exatamente. na estreia do Gauchão. Fizeram uma A campanha muito possibilidade do boa. Caxias jogar em casa essa final passa pelo aquele primeiro jogo. Exatamente. E a melhor defesa tal, perdeu apenas uma poliesportiva, então também não passa por aí. Então são coisas que aplacam um pouco a marcação do pênalti, no caso. Né? Não dá para... É incontestável o título do Caxias. E o Grêmio deixou de jogar Claro. a decisão em casa porque ele perde para o Caxias na primeira rodada e perde para o Aimoré lá no Cristo Rei, quando ele podia ter sido o primeiro colocado do grupo com um empate. Porque o Caxias perdeu para o Esportivo e se o Grêmio empata aquele jogo contra o Aimoré, seria o primeiro colocado do seu grupo. O preocupante é que o Grêmio tem 3 derrotas já na Isso, temporada. isso Disputou mesmo. só o Gauchão, Isso Recopa, mesmo. enfim. 4, né? 2 para o Caxias, É. duas para o Caxias, uma para o Aimoré. Né? E a do Pelotas. E a né? do Pelotas. Que foi nos pênaltis. Isso, né? Ali Sim, o sim, a jogo Recopa, empate, né? mas a Claro. perda do título. Mas né? é uma arrancada ruim, porque o Inter ainda tem a seu favor uma amostragem mais interessante, porque tem adversários internacionais. São 3 jogos. O Grêmio só Gauchão e só em Gauchão com titulares, é importante, ao contrário de outros anos onde era time de transição, time B. Só a Recopa, né? Que ele Pois jogou o Grêmio com os titulares garotos. perdeu 3 jogos já. Então é um início de ano perigoso. Bem oscilante, né? Se fosse outro treinador, certamente estaria sendo sendo criticado contestado, nesse momento, questionado muito também. questionado. Agora, eu disse aqui no Virando o Jogo também há alguns dias, e não sei se os amigos concordam, mas também eu estava muito preocupado com outro fator, porque uma hora ou outra, talvez nós não imaginássemos que fosse agora, o Grêmio poderia sofrer algum revés, uma perda de um título, uma série de jogos ruins e tudo mais. E a minha dúvida era, quando o Paulo Luz vai ter que atuar com esta feita? Ou seja, quando ele vai ter que chamar o Renato, vai ter que conversar com ele, vai ter que dizer, olha Renato, não é isso que a gente espera. Ele disse sábado também que ele não vai chamar o Renato. É que é muito difícil, né? Como é que tu critica o teu ídolo, né? Porque ele deixou bem claro, o Renato é, para mim, o meu ídolo. Não tenho nada contra o Paulo Luz, nem contra o Renato, até nem porque contra tá ninguém. começando um trabalho, Começando né? agora. Exato. Mas o primeiro ato dele deveria ser esse agora, né? Chamar o Renato e dizer, porque ele disse, ó, o Grêmio tem 2 titulares por posição, o Grêmio, eu acreditava que seria campeão, ele disse, eu tinha convicção que poderíamos ter sido campeões desta fase, era meia faixa, o Grêmio agora tem que disputar com o próprio Inter para estar na final, não tem mais Grenal. Eu ia dizer isso, uma certeza a gente tem, não vai ter Grenal na decisão, né? Agora, de novo, a incoerência do Renato é algo que salta aos olhos. Assim. Por exemplo, ele, às vezes, alfinetava, o outro time tal está há tanto tempo sem títulos e tal, desconsiderava os títulos do Gauchão. Mas ele contabiliza para ele os títulos do Gauchão até da Recopa. Tem os 6 títulos. Agora, por exemplo, quando o Grêmio perdeu para o Flamengo, na coletiva, ele salientou a diferença de orçamento que havia para o Flamengo em relação ao Grêmio. Ora, se isto é fato, e agora a do Grêmio para o Caxias, então, não é muito maior a diferença? 250 mil na folha do Caxias, não é mesmo? Isso. Aproximadamente. Isso. O 3 salário- meses de salário do Caxias, um do Everton, não é? É isso aí, Mais isso ou aí. menos isso. Não, Incoerência. A diferença é muito grande. E assim, claro que o Grêmio tem vários fatores positivos dos últimos anos, o mesmo modelo de jogo, o mesmo treinador, uma continuidade de trabalho muito positiva que a gente elogia toda hora, mas não pode o Caxias, que começou um trabalho zerado com o Lacerda, né, no final do ano passado, ter uma mecânica de jogo muito mais estruturada do que o Grêmio, né? Claro, todos os méritos para o Caxias nesse momento, dúvida. estruturado, bom time, pensando na vitória. Eu acho que tu pegaste um detalhe importante do jogo. A gente está dele, né, se concentra muito em cima do Grêmio, porque o Grêmio, lógico, é a grande equipe, é o time que vai estar na Libertadores na próxima semana, enfim, tudo isso a gente sabe. Mas não pode, em momento nenhum, o pessoal de Caxias que estiver acompanhando, enfim, achar que estamos tirando os méritos do Caxias. De longe. O trabalho do Lacerda, a organização de equipe, a mecânica de jogo, como você diz. Olha, tudo isso, uma equipe do interior, que a gente sabe que tem, né, suas dificuldades, apesar de que o Caxias é uma das grandes equipes do nosso interior, tem que dar todos os méritos para o Caxias, sim. Agora, que o Grêmio deixou muito a desejar e que até por isso também passa a conquista do Caxias muito merecida, passa por aí sim, porque o Grêmio não conseguiu jogar 2 vezes contra o Caxias. O Caxias vive uma crise financeira muito grande, até se comentava que poderia fechar o departamento. Acho que é um exagero no próximo ano. O ano passado o Caxias esteve por não jogar a Copa do segundo semestre. Né? Pois é, e aí o Lacerda pegou aquele time e de última hora, um dirigente que havia se comprometido saiu na última hora tal, e o grupo foi formado por 18 jogadores, os quais 6 ou 7 eram juvenis. Isso mesmo. Sub-17. E ainda assim chegou na semifinal, perdeu para o Pelotas, foi o campeão. Exato. Então é um trabalho promissor a arrancada do Lacerda, né? Que foi um zagueiro
mediano, Sapucaense, Caxias, Luverdense e tal. Ele teve um momento, né? 35 anos jogar ele no tem Goiás, só, né? 36, 36? O Diogo Oliveira e o Marcelo Pitol são mais velhos que Exatamente. o E ele tem uma boa Lacerda. formação familiar, que é fundamental. Não é Antes era o imprescindível, Pulo, mas né, é. o O pai dele também tem isso, né? Ele e o Marcelo Pitol. E o pai dele é um empreendedor, é um comerciante e tal, tem uma boa base familiar, isso também lhe ajudou. Claro. A mãe dele entrou em campo depois, lhe abraçou e tal. Então a estrutura familiar é importante também. Sem dúvida. Eu acho que ele vai ser um bom técnico. Quiçá um novo Thiago Nunes. Tomara, né? Que Tomara não pro está muito futebol bem no, gaúcho. no O Corinthians lá já, né? Ele tá sendo Tomara que bem seja com- mais Tite, então, pode ser, Ele está viu? sendo muito contestado, Pois mas é. um A início, primeira né? amostragem dele fora do Atlético Paranaense não é positiva, né? O corintiano é meio azarado. Em pleno carnaval, água santa faz mal para o corintiano. Imagina a água se ele não bebe, então. Exatamente, é verdade. Mandar um grande abraço para o Anderson Andrade, dizendo assim, ó, boa noite, Diogo e amigos. O Renato insiste na sua teimosia em jogar com o Maicon, trocar um lateral por outro e não colocar o PP. Perdeu um pouco da humildade que ainda tinha. Desse jeito não vai ganhar nada. Um grande abraço, um beijo para Regina Segalo, dizendo que o Belk é muito inteligente. Muito obrigado, Regina Segala. Falando sobre a tua inteligência. O Mauro Souza diz que nós estamos chorando muito, né, aqui, porque é só um primeiro turno que o Grêmio perdeu. O Rafael Matos disse que veio assistir o programa porque ele queria te conhecer, Belk. Só ver a tua latinha. Olha só. Só Ele ouve tá a voz? assistindo aqui. Oh, que legal, então. E depois o Adilson Buch pediu que tu pudesse encerrar o programa contando uma das tuas histórias. Das minhas histórias. É, mas daí pra gente encerrar, Mas pode ser? as que podem ser publicadas. As contáveis. É, só as publicadas, contadas. as publicadas. Um grande abraço pro Leandro Royer, o Bruno Luer. Grande abraço pro meu amigo Igor Terra, lá em Cachoeirinha. Não sei se ele tá em Cachoeirinha ou em Porto Alegre agora. Então, um grande abraço para ele também aqui acompanhando o Virando o Jogo. O Maicon é uma história meio da Alessandro, né? Pois é, sabe Como é que mexe assim? O D'Alessandro tá bem, não tô Exato. criticando o Agora D'Alessandro. tá legal, né? Tá bem, mas o Maicon é assim, quem é que toca no Maicon? Pois Quem é que tira o sabe que Maicon? eu coloquei isso nas minhas redes sociais e gera polêmica, não adianta, a gente sabe como isso funciona. Alguns detalhes importantes, indo ao encontro do que o Belk falou, disse sobre o Vanderlei, falando que, para mim, o Vanderlei começa a voltar àquele ritmo que ele apresentou no Santos lá em 2018, principalmente, ter aquele grande momento, né? Pelo menos depois daquele primeiro jogo contra o próprio Caxias, onde ele está muito oscilante, fazia muitos meses que ele não jogava. Ele, com o ritmo do jogo, vai dando uma segurança importante, pelo menos no Grenal e também nesse jogo contra o Caxias. Eu achei o Vanderlei um goleiro muito seguro e até fazendo grandes defesas. Mas alguns detalhes importantes se cheguei no Maicon, sem dúvida nenhuma. Para mim, é o jogador que está deixando essa transição de meio. Como o Grêmio não está usando o articulador, está uma transição muito lenta, Belka. Não sei se tu concorda. O Grêmio pega a bola e mesmo quando tem a possibilidade de um contra-ataque, a bola chega no Maicon, principalmente, e para. Pois é, para. E aí trava tudo, já a questão física já não é a mesma, e é a característica do Maicon. Só que ele já não tem ao seu lado outros jogadores, ou pelo menos à sua frente ali, aquele jogador que seria o articulador, o Jean-Pierre, ou o Thiago Neves, se estivesse numa condição melhor, que possa dar velocidade, como era o Luan há um tempo atrás, né, nos bons momentos do Luan. Pois é, agora é muito tênue o limite entre convicção e teimosia. E para o Renato parece que esse limite se torna ainda mais complexo, né? O Maicon, eu acho que para o Renato ele é imexível, como dizia o nosso vice-ministro Rogério Magri, né? Imexível, acho que ele não sai. Tal qual o D'Alessandro vai jogar até quando quiser, e o Cudê gosta dele e está bem, no início de ano do D'Alessandro, mas é preocupante, né? Porque tranca muito o jogo o Maicon hoje mesmo. Demais, ele não tem vitalidade, ele tem inteligência, tem um toque de bola qualificado, mas falta aquilo que a juventude te proporciona e que o amadurecimento te tira, né? Que é a agilidade, que é imprescindível no futebol, a velocidade. velocidade. Isso pediu tanto o PP no jogo, pela velocidade. Aliás, foi um erro também do Renato ou não? Colocaram o Luciano não o PP. Acho ele claro, explicou, né, na coletiva, né, Diogo Rossi? Explicou, mas eu acho assim, o PP, é que na verdade é uma sucessão de erros, né? É efeito dominó. Sabe quando tu brinca com um dominó, que tu vai colocando um do lado do outro, e se tu erra uma peça, cai ele tudo. para de cair, né? Ou se tu erra como colocar uma, todas as outras caem. É assim, por que entra o Caio Henrique ao longo dos 90 minutos? Eu sei por que ele entra. Perguntei para o Renato por que ele trocou, mas eu sei por que o Renato coloca o Caio Henrique. Porque ele não tem coragem de tirar o Cortez do time titular e botar o Caio Henrique de titular automaticamente. Que é o que ele quer. Ele está fazendo há 3 jogos isso para ver se... Tá o momento, né? Tá aí, o momento tá aí. Tá o momento. E aí ele deixa o PP fora. Então, um acúmulo de erros. Talvez o Luciano até tivesse ter entrado. Era um centroavante a mais, é um cara tecnicamente Até porque bem... o Alisson, que seria a posição onde o PP entraria num primeiro momento, Sim. ele não, junto com talvez o Matheus Henrique ali no meio,
Foram os jogadores, não digo os melhores porque o Grêmio não jogou bem, mas os menos piores do Grêmio. O Alisson se movimentou, foi bastante participativo, como é a característica do Alisson, né? É um jogador que... Eu acho que o esquema piorou o Maicon ainda mais. Pois é, esses 3 volantes não tá legal no Grêmio. Ele não sabe jogar de costas, ele tem dificuldade. Ele já não tem a vitalidade para marcar, se é o primeiro volante. Não, e ele tá jogando numa faixa mais da esquerda, assim, ajudando o Everton e o Cortez. E ele xingou o Everton, né, na partida ali, né? O Everton xinga ele xinga de volta, né? Realmente ele está encontrando muitas dificuldades. O nosso telespectador... No Grenal também o Maicon se irrita com o Renato em um certo momento. O João Marsol, ele é lá de Mariápolis, no Paraná. Está nos acompanhando e dizendo assim, ó, o Maicon tá muito mal, só toca para os lados ou para trás. Se é gremista, né, não está contente aí... acompanhando essa série. Mas uma eventual dificuldade pelo esquema atual do Grêmio, o Maicon tem toda a credibilidade e parcimônia com o Renato de chegar para ele e falar, olha, esse tipo de jogo não me favorece. Ou, de repente, ele ficou no banco no ano passado muito tempo. E não tem problema de ficar no banco. Exatamente. Né? E quando o Arthur surge, se tem ele pede para ficar no banco. Ele fala, o garoto tá melhor que eu e ele joga, eu fico. Porque nesse momento o Lucas Silva está pagando por isso. Né? Exatamente. Isso. E o Maicon tem estofo para isso, né? Ele tem toda uma história. Isso abertamente, nunca o D'Alessandro falou no caso, né? Fico no banco para o mais jovem jogar, não falou. E o Maicon falou isso aí. Nesse aspecto foi mais humilde. Em 2017 ele estava com um problema sério no calcanhar, né? O Maicon, no tornozelo, na verdade, perdão, e o Arthur estava voando, né? E ele disse, olha, então que o Arthur fique e eu vá para o banco. E aí surge a dúvida, tivesse o Maicon se operado, ou tivesse operado o Maicon, não era ele que ia se operar, sim, claro, né? Claro, não estaria jogando ainda, creio, né? Mas não estaria. Poderia voltar melhor. Não foi um erro de avaliação do próprio Maicon? Ele disse que não. Ele disse que em conversa com o departamento médico do Grêmio e com, né, o próprio Grêmio, assim, outros setores, chegou-se a uma conclusão que ele poderia voltar pior ou igual. Existem as três possibilidades. Não? Melhor, pior ou igual. Ah, bom. Pois é, mas... Por mais óbvio que possa parecer, né, poderia não resolver nada. Sim, mas qual é o percentual? Claro que medicina não é matemática. Acho que medicina não tem como precisar, né? É mais difícil, né? Eu até entendo a tua questão, mas eu acho mais difícil, né, Belk? Mas se veio dos médicos, mas se alguém, mas pensa, eu fico pensando na cabeça do Maicon. Se alguém diz pra ti assim, ó, tu vai operar, seja lá o que for, o joelho, o pé, o tornozelo, olha, tem uma possibilidade de não melhorar. Te adianta? O que adianta? Não adianta. Aí também não dá para criticar. Eu, pelo menos, Diogo, não consigo. Se me dissessem, olha, tu vai operar o joelho, Diogo, e talvez não fique tão bom quanto já tá. Jair Cuba, tu vai fazer a bariátrica e vai continuar daquele tamanho. Não resolve para mim, né? Não resolver, tu não ia pegar, né? Resolveria, até porque todo o processo que teve que passar é difícil. Situação, não, mas eu imagino para o jogador de futebol que não vai atuar, que tem que ficar parado, né? Concordo. Então fica essa questão. Deixa eu dar um recado para vocês que é do Banrisul. Banrisul Digital é um aplicativo completo para simplificar a sua vida de um jeito que só o cliente Banrisul tem. Se você baixar o aplicativo do Banrisul, vai ser simples, você começa a usar hoje mesmo. Banrisul Digital, tudo no seu tempo, você clica e simplifica a sua vida. Vamos ao recado do Sesc. Na volta, falamos um pouquinho mais dessa derrota do Grêmio e começamos a projetar o Internacional na próxima quarta-feira. Viaje com o Sesc, viaje com tudo! Pacotes turísticos nacionais e internacionais com condições acessíveis para todo mundo poder viajar, até quem não é comerciário. Buenos Aires, Montevidéu, Fortaleza, Gramado e muitos outros destinos. Todos em até 12 vezes sem juros. Curtiu? Tem mais! Confira no Sesc da sua cidade ou no site sesc-rs.com.br. São destinos incríveis com condições imbatíveis. Viaje com o Sesc, viaje com tudo! Viaje com o Sesc, viaje você também com tudo. Mandar um grande abraço aí pro nosso colega Ítalo Gautz, que tá com saudade tua já. Demolidor, isso é fera, né? Tá com saudade tua. Tem se revelado um grande imitador também, né? Ítalo Gautz, a verdade, né? Grande plantão esportivo também aqui. E agora narrador, né? Narrador também. O Hélio Camargo diz assim, eu não assisti o jogo, por isso eu quero que me tirem uma dúvida. Alguém do Caxias foi expulso? Não foi expulso. Não teve expulsão. Não teve expulsão o jogo. Foi um jogo limpo dentro dos 90 minutos. Jogo pegado, sim, mas... Pegado, com cartões amarelos, aquela coisa toda. Um grande abraço para o Marcelo Freitas, mandando para a gente um recado. O amigo aqui, deixa eu ver o nome dele, disse que eu não posso comparar o Maicon ao D'Alessandro.
Não comparei um com o outro, só disse que dentro das 4 linhas é mais difícil de trocar, né? Mas são as duas lideranças que há hoje. Exatamente. Verdade. O tamanho dos dois para os seus grupos. Né? É o Gilmar Bet, falou pra gente isso. O Júlio Rodrigues está nos assistindo lá em Rivera, no Uruguai. Mandando Agora um me grande lembrei, abraço né, o pra Diego gente. Rossi, sobre o Diga Renato lá. ainda, ele falou o seguinte, ano passado, a questão do curso da CBF, né, que quem sabe não precisa estudar, né? Ele disse. E aí, incoerentemente, agora na coletiva ele mandou tu estudar, né? Pois é, eu não entendo, assim, o Renato é que ele tá nessa dicotomia, porque ele foi obrigado a fazer o curso agora, então talvez agora ele seja um estudioso da bola, né? Tenha mudado, é, né? É verdade. Não, porque se ele foi obrigado a estudar, agora virou um estudioso da bola, né? Mas o Paulo Luz não vai falar com ele sobre esse assunto, porque ele é Não ele é tem político. coragem. Eu nem diria coragem. Ele é político. Tu deve ser o próximo presidente. É um cargo indagarias o teu ídolo? Eu acho que não. Então tu também não tem coragem Digamos pra assim, tal. eu corrigir algo do saudoso Antônio Augusto. Tu terias Trabalhasse coragem? com ele. Não teria coragem. Então tu também não tem Antônio Augusto, coragem. tá dando viu? muita loteria e menos resultado. Quem sabe ele não tá louco. Até porque o velho... Ele ia mandar tu andar umas 3 quadras mesmo. Né? Um abraço para a família do Antônio Augusto. Antônio Augusto Rettermeier, sempre nos escuta também aqui, né? Grande advogado. Exato, filho do Antônio Augusto. Na área eleitoral e tal. Então, mas não é do perfil dele. Ele está chegando, ele é um neófito ainda, apesar de muito experiente. Neófito não é pejorativo. É uma crítica, é uma sim, crítica. claro. É novo na neste função, meio. Né? E tem essa questão de falar, essa questão da idolatria em relação ao Renato e tal. E o perfil dele, ele é político, deve ser o próximo presidente, eu acho. Né? Então, o Renato vai ter que se tocar. Sabe que eu até acho que demorou um pouco para ele galgar um espaço assim no futebol, mais claramente, porque ele vai ser o candidato do presidente Romildo. É uma tendência forte, mas o que eu tenho ouvido muito dentro do Grêmio é que para a próxima eleição, claro que faltam 3 anos praticamente, né? O presidente Romildo está começando um novo mandato agora. A não ser que ele abandone antes, né? Eu ia dizer isso. 2 situações. Vai depender muito do desempenho do Grêmio dentro de campo, ele como vice-presidente de futebol agora, e a questão que não vai ser só um que vai querer pegar, né? O Grêmio vai ter Até uma eleição muito disputada, inclusive hoje, pelo menos olhando isso, o panorama atual, com alguns grupos que estão coligados ao presidente Romildo, mas que já começam a pensar em nomes para lançar. Mas eu acho que até porque todo mundo vai querer pegar, né? Exatamente. O Grêmio está bem. Exatamente. Mas eu acho que não se queria. Tal qual a Federação Gaúcha, aliás, um elogio para o Luciano Oxman, eu era meio cético em relação a ele, achei que seria uma sécula do Francisco Noveleto, e não, surpreende positivamente. O Gauchão teve um hino, uma música própria e tal. Ele está fazendo o trabalho dele, né? Ele pagou a cara dele. A cara dele, o dedo dele. Ele pagou uma palestra da Federação Gaúcha, não ele, para os jogadores do Caxias sobre o VAR na sexta-feira. Colocou o VAR no jogo, então está muito boa a arrancada dele. Mas assim como se eu falava assim, o site está todo reformulado também, é verdade. Haverá outros cursos tal de para a imprensa, inclusive, de atualização e tal, né? Mas se o Noveleto colocasse um engradado de cerveja para concorrer, ganharia a eleição. E o Bolzan, quem indicar, vai ganhar a eleição. O pessoal tem dito isso, realmente, que claro que vai ter muita gente querendo. Agora, quem o Romildo botar a mão em cima e abençoar, o presidente Romildo fará com o seu substituto o mesmo que o presidente Fábio Koff fez com ele. Exatamente. Abençoou e colocou lá no altar e fez um trabalho magnífico. O presidente Romildo, do Grêmio, foi campeão da Copa do Brasil, campeão da Libertadores, estruturado financeiramente. Estabilizou as contas. Acho que só isso é perfeito. Mas dentro de campo, na próxima semana, tem a estreia contra o América de Cali na Libertadores da América, sendo a primeira rodada, podendo ser na segunda já um clássico Grenal no dia 12 de março. O jogo já está agendado. Vocês mudariam o time do Grêmio para esse jogo contra o América de Cali? Eu acho que as mudanças deveriam, até porque o Grêmio vai ter a semana toda, até o jogo de sábado contra o Juventude, começar as mudanças pelo jogo de sábado já. Tem uma grande possibilidade, inclusive, do Grêmio jogar com time misto, porque tem a viagem logo na sequência e o jogo contra o América é na terça. Mas Caio Henrique, eu acho que está pedindo passagem, querendo ou não, o Cortez vai ter que realmente voltar a demonstrar que merece ser o titular, pelo menos nesse primeiro momento. Tem a questão do Maicon, que apesar de todo, né, que nem o Diogo disse, é difícil de mexer no Maicon, mas o Renato vai ter que resolver, porque o Grêmio está perdendo muita marcação. O esquema com 3 volantes, na minha opinião, já não funcionou. Muitos até elogiaram naquele primeiro tempo do Grenal, mas já para mim, mesmo o Grenal já não estava legal. E agora em Caxias ficou muito evidenciado que o Grêmio perde muita velocidade, o Grêmio não tem uma transição que realmente acabe assustando o adversário, acaba sendo previsível demais, e aí o time adversário consegue se recompor de uma forma tranquila e vai ter que resolver essa questão do articulador. É quase impossível tu jogar sem um articulador. Poxa, o Jean-Pierre continua lesionado, o Thiago Neves não está pronto.
vai ter que achar alguém ali que faça essa função. Mas eu acho que ele não muda. Renato, esse é o detalhe, isso é o que eu acho, mas... Eu acho que ele não muda. Mas vai ser difícil o Renato vai mexer. continuar com o Cortez. Não há altitude, né? Cali é 1.000 metros. Isso é Bom isso Jesus. Isso Bom Jesus, aqui. Não interfere. Caxias, tal, né? Não interfere. Não é uma altitude que interfere. E o deslocamento, a logística não é tão grave como a do Inter com o Tolima. Com Bagé, né? É um pouco menos complicada. Então, eu acho que o Renato não muda. O América é o atual campeão colombiano. Isso. Tem tradição. Enfrentou o Grêmio na Libertadores de 83. Aliás, valorizou o título do Grêmio, porque estava fora o América. Em 96 também. Em 96 o Grêmio foi eliminado pelo América. Né? E o América podia ter perdido o jogo em casa, uma quarta-feira à tarde, para o Estudiantes. E acabou não perdendo, né, empatando, o que favoreceu que o Grêmio ganhasse aqui e fosse para a final. Então, que era um sistema de semifinal com Fábio Koff foi lá, conversou. Não levou malas, que nem outros. Foi só na lábia mesmo, o doutor Fábio Koff. Outros casos levaram malas e tal para... Teve coragem de ir até lá na época para conversar, né? Era uma época terrível também, verdade, das Farc e tal, né? Era uma época bem complicada. Agora, o Caco Garcia manda assim, ó, Rossi, Michael e Cortez está na hora de puxar um banco, diz ele. Acabamos de falar isso. Mas o Jeromel, por exemplo, é uma entrada, para mim, parece óbvia, assim. Ele vai jogar contra o América de Cali. Não tem por que não. Mesmo que seja o primeiro jogo dele. Sábado, acho que o teste vai ser no sábado. Acho que ele joga sábado e acho que joga o Caio Henrique também no sábado. Na minha opinião. Nem que seja só para dar uma descansada do Cortez, mas ele vai começar com o Caio Henrique o jogo de sábado. Pelo menos essa é a impressão e que o Thiago Neves precisa começar a pegar um ritmo, né? Porque nitidamente ele está numa outra rotatividade, né? Exatamente. Ele não consegue rotar na mesma sincronia que o time do Grêmio. E isso que ele tem jogado o quê? 15 minutos? 20 no máximo? Nem não, isso, me parece também fisicamente abaixo. Assim. Exatamente. Não sei se é só o jogo mesmo, né? Aquela embocadura do jogo, mas também fisicamente parece muito abaixo. Eu assisti o jogo treino do Grêmio contra o Veranópolis no CT Luiz Carvalho e claramente para mim ele não tinha nenhuma embocadura do time, ele não tinha nenhuma condição, ele não conseguia sair daquele pormenor ali. Eu não vejo assim aquela esperança que o Renato tinha no Thiago Neves, ela não parece que que aflorou, sabe? Claro que é muito cedo, a gente entende isso, né? Eu acho que foi o terceiro jogo do Thiago Neves, né, com a camisa do Grêmio. Mas, pelo menos essa arrancada não está nem um pouco legal, né? Ao contrário do Diogo Souza, que nos 3 primeiros fez 3 gols, inclusive o do Grenal. E se bem que sábado também o Diogo Souza não jogou praticamente nada. A bola chegou pouco, é verdade, mas quando chegou também ele não foi efetivo. Mas, de qualquer forma, o Thiago Neves, que tinha uma grande esperança, pelo menos pelas palavras do Renato, né? Vocês vão ver do que o Thiago Neves é capaz, enfim, pelo menos nessa arrancada não está legal. Agora, se o Thiago Neves for o novo Diego Tardelli, aí o Renato queimou o filme, né? Tem alguém que chegar no Ramiro Bolzan ou Papa Francisco e tal. Renato, agora deu para ti, né? Diego Tardelli, aposta sua, se balaqueou, bateu no peito comigo, fala 2 anos com ele. Thiago Neves também vier para cá. Levaram uma grana aí fabulosa e não jogaram nada. É cedo ainda, claro, né? Não. Temos cedo, paciência. Né? Tem algumas coisas que a gente tem que dar um tempinho, mas é que a arrancada não está legal, né, Bel? A arrancada não está legal. O demonstrativo até agora é pequeno, é verdade, mas eu acho que indo na linha do que o Diogo disse, tem a questão física, mas parece também um pouquinho, sabe, aquele querer um pouco mais, tá mais participativo. Mas ele disse na coletiva que ele queria mais o Thiago Neves, né? Pois é. É isso que me causa um pouco de estranheza, porque ele disse, eu quero mais, campo, né? Eu vou mostrar mais, eu vou fazer o meu futebol. E o Belk pensou muito bem, o Renato disse, comigo, Thiago, vocês vão ver que o Thiago Neves vai jogar muito. Tá, mas o Diego Souza, eu sou o cara do plantão, vocês são repórteres, narradores, enfim. Diego Souza não maquia um pouco essa arrancada dele, os 3 gols que ele fez em 3 jogos? Ou a atuação dele deixa a desejar, ou pelo contrário, surpreende? Ou os 3 gols maquiam? Porque maquia. Juninho Capixaba ano passado marcou 3 gols em 5 jogos. Claro. Mas é que a função dele é essa. Exatamente, eu acho que é por aí. A do André também era. E não fazia. Pois é, mas só que o Diego está fazendo, né? Querendo ou não, fez, pelo menos nos 3 primeiros jogos. Lógico que a gente tem que dar desconto, né? Foi contra o Esportivo, foi contra o Aimoré, teve o do Grenal, lógico, que é o mais importante. Mas, além disso, eu vejo, tirando esse jogo de sábado, que o Grêmio todo não foi bem, o Diego Souza também não foi bem, o Diego Souza, nos jogos que ele atuou nos 3 primeiros, ele demonstrou essa vontade a mais, ele estava participativo, ele tentava fazer tabelamentos, ele se apresentava no jogo, coisas que o Thiago Neves, mesmo entrando já praticamente ao final das partidas, não sei se é só uma questão física, entendeu?
Eu acho que está faltando um pouquinho mais de, poxa, bater no peito e dizer, olha, eu vou me dar a bola aqui, posso até errar, né, mas vou tentar. E ele não está nem tentando. Mandar um grande abraço para o Ragner Machado, fazendo um elogio a mim, eu agradeço, né, muito o elogio que ele faz. Mandar um grande abraço, Darcy Filho, está nos acompanhando também. Darcy Filho. E um abraço especial para ti, Rogério Belk, de Diego Real. Pô, Diego Almeida Real. Diz que tu tá muito bonito hoje. Pô, muito obrigado, Diego Real. São os seus olhos. Darcy Filho, aliás, foi pela primeira vez que eu ouvi falar há uns 2 anos, isso já, o nome de Paulo Luz. Eu confesso minha ignorância, nunca tive ouvido falar. Eu achei o Darcy que dizia, esse homem vai surgir, vai assumir o futebol e vai ser o próximo presidente. Ou quase isso, falou o Darcy. Eu achei que o Rogério ia dizer que ele acompanhava o Darcy desde criança. Desde os 2 anos. Eu pensei isso, desde os 2 anos. O Darcy da minha seleção do rádio. Eu fiz ela antes de começar no rádio. Sim. Depois tu avalia o caráter, as manias, o tratamento, enfim, aí pode mudar alguma coisa, entendeu? Mas a minha seleção é Haroldo de Souza, narrador, comentarista Rui Carlos Osterman, repórter Darcy Filho e plantão Antônio Augusto. E tu és o maior narrador gaúcho acima de 100 quilos. Maravilha. É que o Ítalo pesa 98, viu? Tá ali. Mais 2 quilos. Então eu tenho que segurar um pouco mais. Acima de 100 quilos já era como melhor. Tá bom, obrigado. Pronto, Maravilha, grande Rogério Belk, um abraço também para todos os nossos telespectadores. São muitas mensagens, eu nem consigo ler todas aqui. Um abraço para o Sérgio Luiz Ritt, nos assistindo lá em Caçador, Santa Catarina, cidade do Kinderman, né? Kinderman, que ganhou do Grêmio, do brasileiro, mas tem uma estrutura muito forte. O Havaí Kinderman, né? Havaí Kinderman. O Havaí meio que se encostou, né? Na verdade, o Kinderman é que como tem o Iranduba, lá em Manaus também, que agora está no futebol profissional, mas são times que têm a tradição no feminino. Mandar um grande abraço para o Jonas Baumhart. Boa noite a todos, ótimo programa aqui direto de Floripa. O canal do Esporte sempre ao vivo com o programa de vocês, sempre falando, né, de tudo que seja bom, manda ele pra gente. Na audiência, um grande abraço pro Ítalo Gal, né, diz que vocês dois são craques. Né? Valeu, então um Ítalo. abraço aí pro Ítalo Gal, que tem que estar aqui com a gente, aparecer aqui no Virando o Jogo, já disse para ele para estar conosco aqui, quando quiser pintar aqui no Virando o Jogo, é o meu convidado para falar de futebol, contar histórias também. Ítalo Gal, né, foi um grande plantão, agora é um grande narrador, né? Então um abraço, Ítalo. Ítalo dorme cedo, né? Eu tenho no meu currículo isso, o maior prazer de falar, né? Na época de Rádio Progresso, São Leopoldo, eu tive o prazer de ser repórter de Ítalo Gal. Narrando jogos do Aimoré e eu reportando. Tu torce pro Aimoré também, né, Jair? Como? Tu torce também pro Aimoré, né? Não, eu torço pro Aimoré. Não, tu torce também junto com o Ítalo Gal, claro, que é torcedor assíduo do Aimoré. E fica brabo quando falam do Aimoré, aquela coisa toda. O Thiago Rocha, o cara bigodinho do mal. Isso, eu diria com um problema de falta de caráter. Maldade com o Thiago. Não, para faltar ele tinha que ter tido um dia, né? É desprovido de. Agora vendo. Não, ele maldosamente estava falando mal do Aimoré. Eu mandei mensagem, Ítalo Gal mandou mensagem, o REC defendeu o Aimoré, então... Todo mundo defende o Aimoré aí. A Colan Capilé lá é grande. Tem o Westermeier lá na Pampa também. Nicolas Wagner. Agora, vendo o Jairo Cuba hoje tão elegante, após a cirurgia aqui, eu fico pensando, ele foi meu repórter também, da minha equipe, na Rádio Metrópole. Ele narrou um jogo para nós no campo do 3 Estrelas, em Gravataí, que era um pequeno vestiário e tinha que narrar um dia de chuva em cima, na laje, e uma escada de madeira. Ele com um corpanzil que não lhe pertence mais, ele conseguiu subir a escada e narrar de cima ali. É verdade. Parabéns pelo profissionalismo. Hoje é barbada, mas naquela época... Parabéns para quem fez aquela laje, que sustentou, né? E a escada... Não, mas algumas histórias, né, Rogério? E a bala come, também tem isso. Né? Hoje o pessoal vê a gente aqui, né? Esses rostinhos bonitos aqui na RDC, não imagina essas situações aí de várzea e coisa. Um abraço para o Douglas Romero também, mandando um recado para a gente, participando aqui do programa. Deixa eu dar um outro recado, que é do Sesc. Para você a corrida é cheia de obstáculos, então supere o primeiro deles, que é fazer a sua inscrição no circuito Sesc de corridas. Neste mês de fevereiro, que está se encerrando, nós tivemos a etapa de Atlântida Sul, que aconteceu no início do mês. Em março, nós teremos outras 3 etapas. Dia 15, em Caxias do Sul, mais uma vez, né, na Serra Gaúcha, no domingo. No dia 22, em Capão da Canoa. E no dia 29, em Santa Maria. Para você conferir a agenda completa do circuito Sesc de corridas, acesse sesc-rs.com.br/circuito de corridas e garanta já a sua inscrição. O Sesc tem muitos jeitos para você ser feliz e incentivar a prática de esporte é um deles. Vamos ao recado do Banrisul e na volta vamos trocar a chave. Vamos falar do Inter, que joga quarta-feira contra o Tolima. Para tudo que você
você quer fazer? Você quer tempo para fazer tudo ou até para fazer nada? O que você faz com o seu tempo é só da sua conta. Mas dar mais tempo para fazer o que mais gosta, isso sim é da nossa conta. Com o Banrisul Digital, você gerencia sua conta a qualquer hora, em qualquer lugar. Faz empréstimos, investimentos e até saca dinheiro sem cartão. Tudo rápido e seguro. Banrisul Digital, tudo no seu tempo. Banrisul Digital, tudo ao seu tempo. Quarta-feira, 9h30, a bola rola, né, no estádio Beira-Rio, Internacional e Tolima. A vantagem não é de ninguém, porque o primeiro jogo foi 0-0. Eu vou ser sincero com vocês, eu já estou errando todos os meus palpites recentes, mas espero não errar este também. O Inter vai classificar sem dificuldade. Não vejo assim... A torcida colorada se assustou agora quando tu disse, eu já errei todos os meus palpites. Todos os palpites recentes eu errei. Eu disse que era 99% de chance do Grêmio ser campeão. Deixei 1% pro Caxias e o Caxias mandou no jogo. Aquele 1%, né? Mas mandou no jogo, inverteu essa polaridade até. O Inter não pode incorrer num erro no qual ele incorreu no ano passado no jogo contra o Atlético Paranaense. O torcedor decide. Tem que decidir o Internacional. A história do então, lá em casa Beira-Rio, decide. Paulo Guerreiro não é assim. E o preocupante é que foi 0-0 lá. Empate com gols. Se fizer um gol o Tolima, tem que fazer 2 gols no Internacional. Eu vejo o jogo com dificuldades. O Inter é melhor. Apesar da amostragem lá, foi terrível para os dois lados, um jogo muito fraco, mas eu não vejo tão barbado assim. E tem mais um aspecto que é da minha área de plantão, que um ouvinte ontem na Grenal me lembrou, eu fiz a abordagem do assunto, que é o seguinte: o Internacional empatou, certo? Ok. Ele só pode ser eliminado e pegar uma vaga na Sul-Americana se empatar de novo ou se perder. Ou seja, não se classificando, ele terá obtido 1 ponto ou 1 ponto ou então 2 pontos. Todos nos outros 3 jogos houve vencedores, certo? Mesmo. Então pode haver 3 eliminados com 3 pontos. Ou seja, onde eu quero chegar, o Inter, se não se classificar, ele pode até ficar fora da Sul-Americana. Já que os 2 melhores dos 4 e não vão se classificar, vão para a Sul-Americana. E como o Inter empatou a primeira e nos outros 3 jogos houve vencedores, o outro time pode vencer e iria com 3 pontos. O Inter, se não se classificar, ele pode sobrar da Sul-Americana também. Então, sobre esse aspecto, dentro na parte tática, é um jogo perigosíssimo. Mas também tem o fato de que os outros times perderam. Lógico, estão com menos pontos que o Inter. Se eles perderem de novo, mesmo que o Inter perca, o empate está classificado. Exato. Mas duas leituras. Claro. Um detalhe importante. Claro que a torcida do Inter não quer nem pensar nisso, né? Do Inter pensar em Sul-Americanas, cair fora nesse momento da Libertadores. Mas tem que pensar. Mas, lógico, acaba sendo uma situação que tá no horizonte também, né? Mesmo que não queira. Agora, concordo com o Diogo, concordo com o Rogério. O Internacional é amplo favorito, sim. O Internacional tem uma qualidade de equipe muito melhor. Agora, futebol é futebol, né? Tá 0-0. Qualquer coisa pode ocorrer. Hoje eu recebi a perspectiva de público, né? Em torno de 40 mil pessoas parece que já é o público esperado dentro do Beira-Rio e pode aumentar um pouco mais até a quarta-feira. Então, Beira-Rio estará lotado, todo o apoio. Agora, é aquela situação, o Inter vai ter que demonstrar sua qualidade, a sua superioridade dentro das quatro linhas, algo que lá em Bagué, como o Rogério disse, foi um jogo terrível, né? Para as duas equipes. Então, vamos ver agora no Beira-Rio, com um gramado melhor, né? O ambiente a seu favor, o Internacional mostrar essa superioridade. Volta o Moisés, né? E foi o único jogador citado pelo técnico do Tolima, além do Alessandro Paulo Guerreiro, por motivos óbvios, pela biografia deles. Mas o Moisés foi citado como sendo muito eficiente no apoio, nos cruzamentos e tal. Então chama a atenção, né? Porque é um jogador que é respeitado, conhecido pelo Tolima. E até preocupou, né? Porque ele sentiu lá, enfim, mas acabou ficando mais um pouco. Sabe que é curioso, mas Inter e Grêmio vivem quase a mesma realidade, né? Porque o Internacional também, as dúvidas pairam se o Eduardo Cudê tem que mudar ou não aquilo que ele pretende desde o princípio da temporada. Lembrando é Musto e Lindoso. Eu ia dizer isso. O Inter está também com os 3 volantes ali no meio, né? Então... Vocês mudariam esse esquema para esse jogo contra o Tolima? Muito se fala, eu não mudaria agora, tem que esperar um pouco. Mas eu acho que nesse momento, pelo menos pela amostragem até aqui, o Musto tá deixando bastante. Mas é bruxo do homem, não vai haver mudança. Eu mudaria uma posição só, em princípio. Né? Moleiro tem que estar de volta ao time. Bruno Fux começa o ano titubeante. Não vamos queimar o guri e tal, né? Mas começa titubeante. Mas é hora do Moledo. Não fosse ele contra o Tolima,
o Inter poderia ter perdido o jogo. Sim, que nem o do Vanderlei do Grêmio também goleiro, fez 3 defesas no caso. Não fosse o Vanderlei nesse jogo, mas no conjunto da obra até que se apresenta, eu claro que o Moledo. Moledo poderia estar ali também, poderia ter salvado aquela bola, né, sem problemas nenhum. Eu quero destacar só que também não foram só erros. Eu critiquei muito o Bruno Fux aqui nos últimos dias, né, no virando o jogo, mas nesse jogo específico contra o Tolima não fosse o... Né? Mas indo ao encontro que o Rogério está dizendo, para mim, eu trocaria grande Flávio Fiorin, esse é fera, né? Agora temos 2 plantões já aqui. Né? Agora sim. Só falta chegar aqui o Ítalo Gal, que já foi plantão. Se a gente errar um número aqui, a gente está ferrado. Falta um comentarista só agora. Eu tiraria o Musto, sim, da equipe titular, colocaria um outro jogador ali no meio, um jogador mais né, de ataque, enfim, um meio atacante. E indo ao encontro do que o Rogério falou, não só pela questão do Bruno Fux estar tendo um início de ano um pouco titubeante, mas também pela experiência. É um jogo que tu precisa de experiência, é um jogo onde a questão de tu matar no pé e dizer, não, aqui é comigo, a gente está no Beira-Rio, nós somos os donos da casa, e o Moledo tem experiência suficiente para fazer isso. 2 jogadores que perderam espaço assim de uma forma inexplicável, um até se explica, justifica que vem de lesão, que é o William Potker, né? Mas, por exemplo, ao colocar o Fux, o Kudê deixa claro que ele não tem preconceito contra jogadores jovens, certo? Sim. E o Serrafiore, como perdeu espaço, jogador mas eu vou botar mais um, Thiago Galhardo. Pois é, o Galhardo para mim foi inexplicável não ter entrado no jogo anterior. Ele foi entrar a 47 do segundo tempo. Mas Thiago Galhardo chegou a ser, dado momento, primeira opção nas substituições. Exato, e eu acho que deveria continuar no mínimo. Ou até ser uma opção, por exemplo, um jogo como esse no Beira-Rio, começar a partida, Thiago Galhardo. Eu acho muito estranho, assim, esta ideia. O Kudê é um cara que ele não tem muito... Ele não é questão de coragem nem nada, mas ele não tem muito aquela coisa assim de... Olha, tu tem jogado bem, aquela coisa... É o que eu quero. Ele queria o Bruno Fux titular, ele botou o Bruno Fux titular. Ele queria o Thiago Galhardo, ele usou um tempo o Thiago Galhardo, agora não quer mais, ele não está usando. Também não fica dando muita explicação. Pois é, mas o Thiago Galhardo não fez nada para não merecer estar sendo aproveitado, né? Pelo menos na minha opinião. O Thiago Galhardo, pelo menos quando foi chamado, marcou aqueles gols ali no Campeonato Gaúcho e teve atuações bem razoáveis, né, Bel? Pelo menos para ter uma sequência um pouquinho maior. Agora, veja como o Grenal é fundamental, é importante, né? Esta arrancada ruim do Grêmio, ela é amenizada pela vitória no Grenal. Gol nos acréscimos, ok. E se não tivesse perdido o Clássico Grenal, iria para a final, claro. o Kudê, e aí, ao contrário, a amostragem seria fantástica, né? Então, arranhou a derrota do Inter para o Grêmio, arranha este início de trabalho do Kudê e, ao mesmo tempo, salvaguarda a do Grêmio. Eu ia dizer, de contraponto, a derrota para o Grêmio Caxias parece dar uma motivação extra para o Internacional. Ou pode dar a máxima contrária, né? Da tranquilidade que não pode se ter. Né? Também. Porque o Grêmio já perdeu, o Internacional não pode perder para o Tolima na próxima quarta-feira. Até agora, porque são situações bem diferentes. Agora, uma é Campeonato Gaúcho, a outra é... E o Inter não tem mais volta, né? É quarta-feira, ou vai para a fase de grupos ou está fora. O Belk chamou a atenção sobre a palavra do técnico do Tolima, e ele falou sobre o D'Alessandro, sobre o Paulo Guerreiro e sobre o Moisés. Desses 3, tem um jogador que eu estou sentindo falta, que é do Paulo Guerreiro. Não está decidindo, está discutindo muito com o adversário e com o árbitro, que é um praxe já dele, mas está pior agora, e ele não está decidindo. Quantos gols tem o Paulo Guerreiro na temporada? Nenhum? Nenhum gol. Nenhum. Então, para um centroavante que decide partidas... E um detalhe importante, o Paulo Guerreiro ele não tem gols em jogos, praticamente... Claro, marcou contra o Cruzeiro na semifinal de Copa do Brasil, enfim, mas jogos, por exemplo, final da Copa do Brasil, jogo que poderia dar uma condição melhor ao Internacional no Campeonato Brasileiro, isso está faltando para o Guerreiro. Agora mesmo nos Grenais, né, ele está sendo muito contestado desde o ano passado, não marcar gols em Grenais, então isso está querendo, de alguma forma, está começando a incomodar a torcida colorada, que o Guerreiro não tem conseguido marcar gols em momentos decisivos para o Internacional. E amanhã é um desses jogos, né? Quarta-feira é um desses jogos. Né? Concluamos então que o ano não começou para Guerreiro e o Everton Cebolinha ainda, né? Não começou 2020 para eles, para os dois. O Cebolinha até tem um gol, né? Sim, três gols. Sim, ele marca 3 gols. Esportivo, mas futebolisticamente falando, está mal o Cebolinha. E pode ser a palavra que o Kenny Braga detesta, foco, falta de foco. Guerreiro focado na Copa América, seleção peruana, eliminatórias, e o Everton chateado, como houve como o Luan
até se elogiar ele, não é o Luan, ele não desfocalizou do Grêmio e tal, o fato de não ter sido vendido de novo. No caso do Guerreiro eu não posso concordar, porque não tem nada a não ser o que ele está disputando agora. Exatamente. Não tem amistoso, não tem preparação, tudo depois. E também surgiu aquele papo do Boca, mas proposta mesmo no momento nenhum. E ele, Guerreiro, disse que queria ficar. Queria ficar, exatamente. Agora, no caso do Everton, eu posso concordar contigo, sim, Bill. Acho que falta um pouquinho de foco dele, um pouco de estar 100% determinado na situação. Conversando semana passada com o presidente Romildo na Arena, ele fala sobre o Everton que o Grêmio esperava sim uma proposta oficial para esse início de temporada, e o próprio Everton declarou isso, juntamente com o seu empresário, que tem essa intenção de ali na frente ir para a Europa, e talvez fosse agora o momento na cabeça do Everton. Não ocorreu. Não, segundo o presidente, não teve Ítalo Galo nos lembra que Paulo Guerreiro tem um gol contra o Pelotas. Pois eu estava puxando pela memória, na verdade. Gol contra o Pelotas. Obrigado, Ítalo Galo. Mas, enfim, o Everton não teve essa proposta, pelo menos de forma oficial. E aí agora fica a expectativa que vai ocorrer na próxima janela de transferências para a Europa. Mas até lá, são 6 meses e o Everton tem que jogar, né? E de qualquer forma, o Guerreiro, apesar desse gol contra o Pelotas, em momentos decisivos, não tem conseguido ser o centroavante que o Internacional está precisando. De qualquer forma, mesmo que o Inter não passe pelo Tolima e nem pegue Sul-Americana, não fique entre os 2 primeiros dessa fase, entre os classificados, não ganhe o gauchão. A tragédia, não é? Arauto da desgraça. Sem tragédia, Bill, por favor. Somente com essas duas situações, perde para o Tolima a vaga, não ganha o gauchão, não ganha o retorno, não vai nem para a final, ou vai para a final e perde. Só se arrancar muito mal o Brasileirão, vai haver um questionamento mais forte sobre o Cudê, que pudesse indicar assim uma saída dele, né? Por enquanto, não corre risco nenhum. Ele tem bala na agulha, ainda não. Né? Ele tem uma muita projeção. Ele tem uma coisa que o Odair não tem: estofo. Nome, né? Pois é. Nome, apesar de que o estofo do Eduardo Cudê, com todo respeito à carreira dele, é de um campeão argentino no Racing. Porque ele foi muito bem naquele Rosário Central que patrolou o Grêmio aqui e lá, mas tem o título com o Rosário Central, com o Racing de campeão argentino, que é um mérito, mas o estofo dele não é... Ele não tem uma Copa Argentina, acho que tem. Parece tem uma Copa Argentina agora no final. Ou seja, também. por enquanto é como o Diego Aguirre, é tosa de porco, né? Muita gritaria e pouca lã. Mais ou menos. Por enquanto é isso. Olha que Chega a sair alguma coisa de lã? Como de lã? Do porco chega a sair? Saia, mas a gritaria não compensa, velho. Toda a vizinhança toda aí e tal. Tem a história do Bill agora no final do programa. Estamos acabando. Mandar um abraço, ô Diogo. Nossos amigos lá do ADGE Informações. Grande abraço para eles. Estão pedindo um abraço, então o Richard e todo o pessoal, um grande abraço. A história é ligeirinha, estamos em Carnaval aqui, né? 1988, por favor, a Imperadores do Samba homenageou Paulo Roberto Falcão, rei de Roma, no seu tema enredo, certo? E o Falcão para Carnaval tá mais ou menos como eu para funk, né? Fica o BBC João Paulo, eu gosto até, né? Mas enfim, nada a ver. E aí ele se ciceroniou do Pato Moure, que fora o seu assecla, né, o seu guardião lá na Itália, para orientá-lo. Falcão, mas tem que desfilar, como é que eu falo? Não, deixa tudo comigo. Não te mete, eu vou escolher tudo para ti. Então tá, tô por ti. Muito bem. O Pato escolheu uma camisa em cima da hora, o Falcão não queria desfilar, estava bem bravo, não tinha nada a ver com carnaval. Como o Renato agora vai ser homenageado pela Conceição, né? Pela Samba Puro, Renato Portaluppi tem enredo da Samba Puro da Conceição. Sim, isso, ok. Isso. Aí o Pato não me escolhe uma camisa azul. Imperadores do Samba é vermelha e branca. E o Pato escolheu, e o Falcão... E mas toda o Pato, a ligação do Falcão com ele. Eu falei, é comigo ou senão te deixo sozinho. Mas o Pato, não tem nada. É essa que vai usar, mas é essa aqui. Camisa azul. Ganhou o carnaval, né? Meio que deram uma mãozinha ali, camisa azul, o homem homenageado, camisa azul, na Imperadores, que é vermelha e branca, né? Depois você descobriu o motivo. O Pato é daltônico. Ele não viu que era azul a camisa. E por pouco ele bota fora um carnaval da Imperadores, que homenageou o Falcão. E quase arruma uma bronca com a torcida do Inter. Exatamente, também, né? Pato Moura, um abraço. Pato Moura. Grande Roberto Pato Moura. Rogério Cu, pra gente encerrar, como é que tá a nossa rádio galera lá? Estamos lá na batalha, né? Bastante trabalho, os amigos sempre acompanhando também. Semana que vem teremos a oportunidade aí de acompanhar o Grêmio lá em Cali, então um trabalho legal também. E seguindo forte aí para ter todo o ano de 2020. Estamos sempre aí o pessoal pode acompanhar o trabalho da Rádio Galera, enfim, junto com os amigos da Rádio Grenal, a gente está sendo nessa parceria. E tu agora pode viajar sem pagar 2 poltronas, né? Isso é um detalhe importantíssimo. Isso é um detalhe importantíssimo. Rogério, grande abraço. Você vai acabando as tuas férias frankstônicas, né? Exatamente, né? Volto quarta-feira, depois quinta à noite, sexta é meu último dia e sábado esquema normal. Vem aí também o
Dois toques, sem Cadu Oliveira, ainda com Flávio Fiorin, né? Cadu Oliveira, nosso deputado, e o suplente dele é o Rogério Amaral. Né? Um falta, o outro também falta, então um suplente do outro. E, ô Beto, faz aqui pra mim, ó, eu vou entregar, já que eu não quero estudar sozinho, né? Pra ti já estudar um pouquinho. Meu que leva aí pra estudar um pouquinho. Pra chegarmos preparados. Isso, por favor, eu quero que vocês estudem também, já que o Renato mandou eu estudar. Eu quero que vocês que estão participando comigo, que não puderam aprender nada, né? Hoje aqui no Virando o Jogo, aprendam com os livros. Mas eu sou como o Renato, eu sei tudo já. É sério também ou não? Eu sei tudo, sou onisciente. Graças a Deus, né, Rogério Beco? Bom, vem aí o Dois Toques com o Flávio Fiorin. Nós voltamos amanhã ao vivo, 8h15, aqui na RDC TV. Um grande abraço a todos, até a próxima. Tchau! Virando o Jogo. Oferecimento Banrisul Digital. Tudo no seu tempo.